tem jogador chegando no Cruzeiro. Bruno Rodrigues desembarcou segunda-feira aqui em Belo Horizonte. Ainda não foi... do atleta, esse negócio que o pessoal tá questionando aqui, o cara ligar pro Pedrinho, acho que passou por uma avaliação técnica também, né? Sim, obviamente, né? Ele tinha outra possibilidade, ou existiam outras possibilidades, clubes de São Paulo, inclusive, o Internacional, o Pessolano conhece muito o Bruno, né? Mais alguns outros aí queriam o jogador e ele realmente procurou o Cruzeiro, falou com o Pedro, demonstrou um desejo de vir para o Cruzeiro, claro, né? Com o Cruzeiro avaliando se era possível, não é? Não, ele me pediu, então beleza. Tá dado o aval, vai contratar. E aí o Pedro passou para uma avaliação de todo o departamento de futebol e as partes conversaram, o Palmeiras paga uma parte aí do salário, o Cruzeiro complementa com outro, um empréstimo sem custos, né? Até o final do ano. E vamos torcer aí pro Bruno se recuperar, né? Ele teve muita infelicidade, né? O que eu acho que não dá pra chegar, o Caramujo, e aí, nossa, a torcida do Palmeiras detesta o jogador. Gente, a gente viu o que o Bruno é capaz aqui jogando em 22, 23. Você não precisa de nenhuma avaliação de torcedor do Palmeiras, porque lá ele não jogou realmente. Porque o problema nosso é jogadores contundidos. Não tem aí. Não tem... Vídea Real fora, o Sinisterra fora. Quem mais aí? São 9 jogadores, Meu Milton. Deus 9 jogadores. Previsão de retorno nesse momento no departamento médico. Dos homens de frente. Vou detalhar essa situação. O Matheus Cunha está na transição da parte física agora para outros trabalhos com bola. Já depois dessa lesão no joelho, já está recuperado da cirurgia, o goleiro. Kaique Kenji, estiramento ligamentar no tornozelo. Vai ficar um bom tempo ainda de fora, tá, Gil? Um bom tempo ainda. Caiu o Jorge. 4 jogadores. Sim. Se o Bruno Rodrigues tiver tudo regularizado a tempo, 5 jogadores pro setor de frente. Você sabe que e tipo pra essa coisa, posição de camisa 9, só tem o Caio Jorge. O Bruno Rodrigues pode até fazer essa posição também. Mas ele não é um 9 de ofício como é o Caio Jorge, como é o Chico da Costa, até o Ney Vilela. Ele é um jogador mais ponta, mais extremo pelo lado esquerdo, poderia fazer uma dupla com o Caio Jorge ali. Você sabe que esse tipo de coisa, cara, no futebol é muito maluco, né? Aí acontece uma coisa dessa, ele pede pra voltar, que não sei o que, de repente há um encaixe ali, o cara entra e já começa também a, sabe? É o que a gente espera que aconteça, Pois né? Exatamente. Então isso pode acontecer sim. Então vamos ver, né? Vamos torcer demais pra isso. Ontem a gente falou sobre isso. Mas é isso. Você quer derrubar o Caio Jorge, velho? Não, o animal. É pra jogar junto com ele. E tirar o Caio Jorge. Não, ele não é camisa 9, tá, padre? Jogar junto. Por mais que a camisa 9 esteja vaga hoje no elenco do Cruzeiro. Exatamente. E o BR9, quando esteve aqui, utilizou Pode a 9 dar nas costas. Mas aí é o bom. ponto do Cruzeiro, só trazer o Bruno pra essa posição. Mas eu nada... acho que isso pode acontecer. Então entra aí, pra mim, a importância de se trazer um jogador que realmente o torcedor possa estar cobrando com um pouquinho mais de veemência, e o próprio Bruno tá tendo mais tranquilidade pra se afirmar dentro do elenco do Cruzeiro como um cara útil pra, no mínimo, compor o plantel. Nada até o momento indica que vai ver esse outro jogador. Isso é fato. Esse é o ponto. Não parece. Não indicava nem que fosse ver o Bruno. Eles falaram em grupo fechado, mas, enfim, até a gente questionou. Eu tô bem cética que vai vir um outro ponta pronto. Não acredito. Voltando brevemente só no jogo de sábado, me incomodou o fato de vocês falarem do Ryan Leles, que sentiu alguma coisa, mas, por exemplo, não, a gente liberou o Batistella porque aposta no Juan Gabriel. Aí ganhando de 2-0, um jogo 10 contra 10, tem que entrar o Wanderson e o Christian pra fazer os lados, não pode botar o Juan Gabriel pra jogar um pouquinho. Então, E a confiança, né? Porque E o Leles também, o Ryan Leles, ele pisou no buraco, né? Mas ele voltou e ficou em condição de jogo no banco. e não entram nunca, né? o caso do Juan Gabriel me incomoda demais, porque o Espíndola falou de confiança, falou que o Batistella também foi vendido porque se existia uma convicção interna de que o Juan Gabriel tá mais preparado tecnicamente. Jogou uma pressão desnecessária nesse garoto. E ele não fez nenhum minuto. Foi relacionado para 3 jogos e não fez nenhum minuto dentro do Campeonato Mineiro. Eu achei isso de uma irresponsabilidade, cara. Porque você tem que falar assim, não, a gente tá vendendo aqui o artilheiro e o líder de assistência do Sub-20, porque a gente acha que o cara que tava jogando com ele e não teve os números dele é melhor. Pô, beleza, eu acho que o Gabriel talentosíssimo também. Mas tipo, você joga numa pressão do cara aqui, ó,
nós vendemos o Batistella porque tem esse cara aqui, ó. Ele é o cara que a gente acredita. E aí, cara? E aí, tipo, o jogador entra com um peso a mais. A gente sabe que já é difícil a transição de base para profissional. No Cruzeiro é um pouco mais difícil ainda, porque a torcida ela pega muito pesado com o jogador jovem. Aí você coloca numa resposta, não, aí a galera já vai entrar e falar assim, não, esse aí tem que ser muito melhor que o Batistella. Esse cara tem que entrar metendo gol, e o Batistella no único jogo dele no profissional, ele deu uma assistência. Então, assim, foi muito mal, tá? Essa parte da entrevista do Espíndola, que a gente já falou na época. Mas, enfim, voltando aqui a Bruno Rodrigues. Tava dando uma observada aqui, o Bruno Rodrigues que a gente viu no Cruzeiro, ele era um ponta. Era um ponta predominantemente jogando pela esquerda. Claro que quando você joga com Paulo Pessolano, se você é um ponta, você é um lateral. Você é um ala. Você faz diferentes funções. Mas ele jogou de ala esquerda, de ala direita, ponta esquerda predominantemente, e ali naquela temporada, pegando só o Brasileirão, tá? Que é o que mais importa, no Brasileiro de 23, que foi o último que ele disputou inteiro, ele teve 35 partidas e 12 contribuições diretas para gol naquele time do Cruzeiro bem sofrível, né? Tecnicamente pobre. E ele jogou muitas vezes avançado ali como um falso 9. Não é que ele era um falso 9, que ele vestia a camisa 9. É porque ele era o falso 9 porque a gente não tinha nenhum atacante capaz de chutar a bola na direção do gol. Ele era o único que conseguia fazer isso. Errado, mas ele conseguia acertar a direção do gol. Então ele é um jogador para vocês hoje. É um cara para ser ponta, para ser um reserva do Caio Jorge que a gente não teve. Afinal, o Chico e o Neiser estão machucados. Ou ele pode fazer qualquer uma. É um atleta do elenco que oferece alternativas. Polivalente, caramba. Polivalente. Você chamaria o Bruno Rodrigues de... Multiuso. Ponta pela esquerda, né? Sim. Cara, Sim. Foi assim na Ponte Preta, no Cruzeiro, nem se fala. E o Palmeiras também contratou ele pra ser esse cara, né? Eu até me lembro de um jogo legal dele, o mais marcante pra mim. E ele nem fez gol nesse jogo, inclusive, como um falso 9, que foi no Clássico, lá em 2023. Ele fez um jogo bem interessante. Ah, que o Gemerson tirou o gol dele, né? Isso, mas... Obrigado, Gemerson. Enfim, não... Pra sempre em nossos corações. não é onde ele rende mais. E o Cruzeiro, claro, fez essa aposta pra que o Bruno venha contribuir uma posição mais carente, né? Porque por mais que se tenha aí essa incógnita do que vai ser o Neyce, essa temporada dele, essa primeira temporada dele no Brasil, mas o Cruzeiro tem um titular que tá muito bem, né, no comando de ataque. Agora, nas pontas, acho que todo mundo tá causando um pouco de dúvida, né? O Christian, claro, é um jogador que pelo ano passado tem um certo lastro, mas a gente sabe que é mais um meio campista que joga aberto. O Arroio tem essa questão física, a gente não sabe como vai ser a segunda temporada dele no Brasil. Então, o Bruno tem que ser utilizado onde ele rende melhor e onde o Cruzeiro carece mais, que é como um ponto e preferencialmente pela esquerda. É um jogador que tenta muito. Quem tenta muito erra muito, né? Eu tava até olhando assim. E eu gosto desse tipo de jogador, velho, porque tipo o Arroio tenta muito. Sim. Ele vai errar mais do que você pega a bola ali na ponta, devolve pro lateral. Pega de novo, toca no meia. E assim vai. Tem que partir pra cima. Ponta é pra partir pra cima. O Bruno, às vezes, a gente criticava, e depois a gente até entendia, né? Por que ele tentava a maioria das coisas sozinho. Fominha. Porque, pô, dava um monte de passe, dava um monte de assistência. A assistência teria que se converter em gol, né? Mas criava muita jogada. Pô, teve uma contra o Inter. Essa aí eu me lembro. Ele saiu lá do meio de campo e arrumou um pênalti. Sim. Um jogo... O jogo que o Wanderson fez gol. É verdade. Exatamente. 2-1, né? Sim. E aí arrumou um gol e o Vital quase empatou ainda no finalzinho. Na trave, na travessão. Só pra ter ideia. E outra coisa que eu vi muita gente falando, se o Vital ligar, se alguém ligar, não sei o que, vai ser contratado também. O Vital não teve 8 gols e 4 assistências no Brasileirão, não. Talvez na vida. De 20... Falar que fulano não vai dar certo, que não dá, a maioria você vai acertar. Porque são poucos jogadores que chegam e conseguem desempenhar, né? Então quem falou lá atrás de Sinisterra, de Wanderson, não sei o que, a maioria, velho. Agora, vai procurar aí quem falou do Caio Jorge na época. A maioria também, e hoje tá tudo aí fazendo K, né? Então é muito fácil. Aí se o Bruno fizer bons jogos e for importante, esses aí não vão aparecer, é o que sempre acontece em rede social, né? A coisa do conforme eu havia dito antes, ela é absolutamente torcer pra irrelevante. Opinião, Caramujo. Isso aí eu não consigo, sabe? Não, mas assim, por mais que você acerte, Samuca, é absolutamente irrelevante. Ninguém tá preocupado com a sua opinião de 3 meses atrás, tá?
O que a gente tá preocupado é ver o Cruzeiro bem. Não, 3, brincando, né? viu, Matheus? Daquela turma ali, ninguém ajudou tanto em número quanto o Bruno Rodrigues. Sim. Não, e lembra daquela reta final, gente, Campeonato Brasileiro, a hora que faltavam 6 jogos ali, que o Zé Ricardo foi mandado embora, e aí bateu o desespero, né? Aí depois o pessoal do Cruzeiro falando assim, não, a gente sempre teve convicção, a gente não tava na zona de rebaixamento. A gente tinha 2 jogos a menos. O torcedor em pânico, eu lembro, depois da derrota que a gente teve pro Curitiba, Sim, Curitiba 1 a 0. rebaixado, 1-0, eu lá na Toca da Raposa, saindo lá, que a gente tinha feito Ia ser gol dele lá, né? Veio a linha do VAR. E depois saiu contra o Fortaleza, gol dele, que só Deus. Se voltar aquele jogo lá, dá impedimento. E o Palmeiras, campeão brasileiro, que contrata o Bruno Rodrigues, né? Sim. Porque o Palmeiras foi campeão em 23. E o Cruzeiro queria mantê-lo. Sim. Não, e ele não ficou porque demoraram a procurar, ele estava emprestado pelo Tombense, tinha uma vitrine. Cruzeiro tinha chance lá atrás, né? Ainda. E a gente entende na época do Ronaldo lá que a questão financeira era muito difícil, né? Mas o Cruzeiro não procurou, e aí ele se destaca e o Palmeiras faz uma ótima proposta pro Tombense e para ele financeiramente, né? Então ele sai de um salário aqui que ele ganhava no Cruzeiro, acho que umas 4, 5 vezes mais lá no Palmeiras. Fala aí.